Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de janeiro de 2019. Matando o Tabu da Morte, parte 02. Falar da morte está na moda. Em Bangkok foi inaugurado no início deste ano Kid My Cafe, que significa pense de forma distinta, que convida a experimentar de maneira distinta a ideia da morte. Este novo modelo de negócio, especificamente o Kid My, está causando furor. Não só porque todas as bebidas de seu menu têm nomes tão originais como Incomodamente Atrevidos, Doença, Último Dia, Envelhecendo, mas também porque no centro do estabelecimento há um caixão no qual os clientes podem entrar e se trancar na escuridão total. Quem conseguir ficar 10 minutos dentro ganha 10% desconto. A ideia foi do budista Virano Tirojana Prapa. Longe de ser tenebrosa, sua iniciativa pretende ajudar a acabar com a dependência da mente e do corpo, já que, segundo seus ensinamentos, quando morremos, partimos sem nada. Além disso, de acordo com os ensinamentos budistas, quando um humano tem consciência de sua morte, procura fazer o bem. Esta é a primeira cafeteria como um espaço físico no qual você é convidado a ter consciência da morte. O conceito de tomar café e falar sobre nossa vida finita remonta a 2004, quando um antropólogo e sociólogo suíço chamado Bernard Cretas fundou o Café Mortel. A expansão global viria muito depois, com o movimento Deat Cafe, impulsionado em 2011 em Londres por outro budista, John Underwood, que morreu de leucemia no ano passado, aos 44 anos. Foi ele que criou o código de conduta para as reuniões periódicas, que devem ser guiadas sempre por um mediador voluntário. Nelas, enquanto os participantes bebem café e chá e comem doces, são convidados a interagir com desconhecidos para trocar ideias e sensações sobre a morte. Desde então, mais de 7.000 Deat Cafés foram abertos em 58 países ao redor do mundo, com mais de 70.000 participantes. Na Espanha já foram organizadas 110 sessões, por exemplo, no Anda Café Optimista de Madrid, na Cafeteria 823 de Barcelona, no Le Mon Rock de Granada, na Cafeteria Laico de Valência, na Universidade de Alicante, no El Hacedor de Charlas de La Coruna e na Confeitaria Mamia de Vitoria. Cada vez mais instituições e mais pessoas aderem à tendência de acabar com o tabu em torno da morte. Em Nova York foi criado o Art of Dying Institute, Instituto da Arte de Morrer, que organiza, entre outras atividades, conferências e cursos de formação sobre o assunto. O MoMA, por sua vez, dedicou em janeiro de 2017 seu 19º salão ao tema da morte na modernidade. E a Columbia University criou recentemente o Deat Lab, um centro de pesquisa interdisciplinar sobre o design da infraestrutura mortuária, comandado pela arquiteta e educadora Carla Rothstein, com o objetivo de refletir sobre como convivemos com a morte nas grandes cidades. Existe até um aplicativo, o Icroak, que envia citações sobre a morte 5 vezes ao dia, para promover a conscientização. O último item de todo este arsenal contra o tabu da morte é The Conversation Project, que também oferece kits em vários idiomas, incluindo português e espanhol, convidando as pessoas a refletir sobre como quer abordar sua própria morte. Quem disse medo, falemos da morte.
na crônica do amanhecer anterior, o livro No Limiar do Infinito do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclareceu sobre a morte. Agora vamos esclarecer sobre a perturbação espiritual que segue morte. De primordial importância para o homem é o conhecimento do Espiritismo, considerando a contribuição de valiosos informes que Aure nas suas lições, preparando-se para os cometimentos no além-túmulo, tanto quanto armando-se para as vicissitudes e sucessos da experiência evolutiva no corpo. Nenhuma veleidade de caráter sectarista em tal informação, antes defluente na resposta dos fatos observados no dia a dia das atividades humanas num como noutro estado vibratório, no corpo ou fora dele, conferindo responsabilidade à criatura, no que diz respeito às suas ações, de cujos resultados responderá perante a sua e a consciência universal. O conhecimento espírita ilustra, igualmente, quanto à continuação da vida, não obstante a morte, predispondo a considerar a inevitabilidade do processo imortalista e irrefragável. O Espiritismo não possui os complementos utopistas nem os adornos das fantasias com que muitos homens se pretendem engodar, graças ao que transferem, para mais tarde, e às vezes para tarde demais, as reflexões a respeito da sobrevivência, sendo surpreendidos pelo fenômeno da desencarnação enquanto estão emaranhados nas absorventes quimeras a que dão valor prioritário em detrimento da vida em sua totalidade, que relegam a plano secundário. Conforme assevera antigo brocardo popular, tal vida, qual morte, a questão não se restringe apenas às inquietações ou suavidades do momento grave do traspasse, mas, especialmente, à sucessão do tempo, na continuidade do fenômeno post-mortem. Não estando a vida sujeita às engrenagens do maravilhoso nem do milagre, de forma alguma ocorrem transformações de profundidade naqueles que atravessam, não raro a contragosto, a faixa divisória, que limita o trânsito no corpo carnal, no rumo da vivência espiritual. Em decorrência, o processo de desprendimento espiritual é lento ou demorado, conforme a constituição do temperamento, a formação do caráter moral e as aquisições espirituais de cada ser. Não ocorrem duas desencarnações que sejam semelhantes. Cada um desperta ou se demora na perturbação, consoante as características próprias de sua personalidade. Nesse particular, o comportamento religioso exerce uma fundamental importância. Aqueles que se fecharam às ideias nihilistas, materialistas hibernam-se, não raro, como a fugir da realidade num bloqueio inconsciente de longo porte que os atormenta em forma de pesadelos infelizes, de que se não conseguem facilmente libertar. Tendo agasalhado a ideia do nada, deperecem e se exaurem em agonia superlativa, sem que se permitam alívio nas regiões frias e temerosas a que são arrastados por natural processo de sintonia mental, quando não acompanham, estarrecidos, a decomposição do corpo a que se agarram, tentando restabelecer-lhe os movimentos, em luta em glória, avassaladora, os que cultivaram as religiões simplistas, que prometiam os céus a golpes de facilidade e oportunismo, são surpreendidos por uma realidade bem diversa com que não contavam. Os que agasalham ideias esdrúxulas, fazem-se vítimas de horrores e alucinações lamentáveis que os desnorteiam por tempo indeterminado. Os suicidas, graças aos atenuantes ou agravantes que os selecionam automaticamente, descobrem em ditoso despertar a não existência da morte, incorporando as dores de que se desejavam furtar as inimagináveis agonias que lograram com a violência contra o corpo, e que, agora, invadido pela vérmina,
transmite as cruas sensações da desorganização celular adicionadas à dor decorrente do processo utilizado para o autocídio. Os que se converteram em destruidores da vida alheia, experimentam as aflições que infligiram, se expurgem, em intermina angústia, o acordar da consciência e a sobrecarga dos crimes perpetrados. As mentalizações acalentadas durante a vida física se corporificam em processos idioplásticos de alucinação, que se convertem em fantasmas de pavor, criando cenários e sucessos hediondos, macabros e incessantes que amesquinham e enlouquecem aqueles que os vitalizaram. As desencarnações violentas, arbitrárias, com raras exceções, impõe demorado processo de perturbação e dor naqueles que se viram colhidos pela invigilância, pela insensatez, pelo desrespeito à vida, invariavelmente é duradouro período de perturbação espiritual após a morte, excetuando-se a ocorrência para quantos se exercitaram nos cometimentos da sobrevivência, se prepararam interiormente para o tentame. Se evangelizaram, se moralizaram, conseguiram livrar-se acima das vicissitudes mediante a prática enobrecida do bem e da caridade, tomando conhecimento das leis que vigem em torno da imortalidade, não faltam socorros espirituais aos recém-libertos, através de benfeitores devotados, técnicos no processo de separação dos despojos carnais. No entanto, os condicionamentos do engano, a teimosa fixação das ideias falsas impedem o desencarnado de beneficiar-se com a ajuda oportuna e providencial que lhe trazem as afeições sobreviventes que o aguardavam, obrigando a atitude paciente e a espera confiante, até que se consuma a diluição da névoa mental em que se envolve, de que se acabem os vestígios de vitalidade orgânica e viciações psíquicas em que se refugia. Nas vãs tentativas de fugir à realidade inelutável, das dores que os surpreendem, passam os recém-desencarnados à estranheza da situação nova, que não compreendem, enlouquecendo, ao constatarem a consumação do fenômeno morte, ou por defrontarem outros sobrevivos que os aparecem em deploráveis condições espirituais. Da mesma forma que o mergulho do espírito na carne pelos mecanismos poderosos da reencarnação se dá em demorado processo de interpenetração molecular, o desembaraçar-se dos implementos celulares e das suas sensações exige tempo, habilidade, destreza mental e moral de quem se liberta. É circunflexo, evidente que as vidas santificadas e os comportamentos equilibrados, a ausência ou a escassez das sensações grosseiras que prendem o espírito ao corpo constituem facilidade para o desprendimento sem saudades, receios nem ansiedades. Disse Jesus com ênfase: aquele que crê em mim, já passou da morte para a vida. Isto, porque, a crença conscientiza das responsabilidades quanto ao futuro espiritual, armando o homem para entender e preparar-se para a viagem inexorável que o futuro lhe imporá. Conforme os hábitos salutares ou não, cultivados pelo desencarnado, a perturbação espiritual pode durar minutos e até mesmo séculos, como ocorre no despertamento após anestesia geral para tratamentos cirúrgicos de gravidade. Cada paciente recobra a consciência de acordo com as reações de equilíbrio que lhe são peculiares. No profundo tratamento cirúrgico que separa o corpo da alma, em proporções muito mais expressivas, o despertar é relativo ao estado mental e moral que for habitual no viajor agora em outra condição. Em razão das implicações éticas, filosóficas e profundamente cristãs defluentes do conhecimento da vida no além-túmulo, que o Espiritismo apresenta, é que sua contribuição se faz de relevância para uma identificação mais rápida e uma conscientização mais lúcida por parte daquele que for tragado pela fatalidade da morte.
Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.